Porque acho que nós não vimos o mesmo jogo, né? Primeiro porque o Internacional, ele jogou um futebol que, primeiro, acho que o Roger errou na escalação. Devia ter entrado com o Valência como a gente estava projetando. Depois ele bota o Borré e ali ele perde meio campo. Quando ele perde o meio campo, aí as maiores ações do jogo ocorrem com o Bahia. Mas eu não vejo uma roda. Eu acho que o Inter não jogou como vem jogando. Com um futebol mais técnico, com um futebol de ocupação de espaços, com um futebol que consegue fazer com que os times adversários também tenham problemas. Acho que o Inter teve mais problemas do que normalmente tem. Mas não encontro o termo roda como o predicado para esse jogo. Acho que o Inter traz da Arena Fonte Nova um ponto importantíssimo. O Bahia vai ser tranquilamente um dos clubes que vai ou incomodar ou buscar as duas vagas do seu grupo. Tá? É muito forte jogar, é muito difícil jogar lá na Arena Fonte Nova. É um time experimentadíssimo. Pô, meio campo, cara, Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro, Cauli, o Lúcio, o Pulga. Se vocês me disserem que esse time aí não compete no Campeonato Brasileiro e dentro da Libertadores, a gente tá louco. Ribeiro Neto, vamos lá, Ribeiro. Bom, eu comentei o jogo ontem pela Rádio Bandeirantes. Brilhantemente. Isso é uma bondade do amigo, né? Mas eu quero dizer para vocês o seguinte, olha, o Inter não tomou uma roda do Bahia. Não. Eu não acho que tomou roda do Flamengo, que a superioridade do Flamengo foi muito maior que o Bahia teve diante do Inter, então roda não. Agora, que o Bahia foi superior, eu acho que a gente pode concordar, tá? Eu quero dizer para vocês que ficou muito claro para mim o problema que o Inter ia enfrentar, porque antes da jornada, quando saíram as escalações, eu disse, olha, eu tenho uma pecha aqui que as pessoas acham que é pejorativo, que eu digo que o Bahia é o time de Armandinhos, né? Mas não é isso, é que o Bahia tem um estilo de jogo, tá? Que, aliás, tem muito a ver com o Grupo City, né? O Rogério Ceni está fazendo intercâmbio e tal. O Bahia quer jogar com a bola agora. Só que o Bahia tem um problema. O Bahia tem jogadores muito bons tecnicamente, só que eles têm uma dificuldade de definir jogada de entrar na área do adversário. Os chutes são de média distância, basicamente. E tanto é que o gol sai quando o Bahia consegue entrar na área do adversário. Então eles rodam. E isso até foi bom para o Inter. Embora o Inter tenha perdido o meio-campo por uma questão matemática. O Bahia tinha 4, o Inter tinha 3. Porque, como salientou o Ernst, o Borré não era o cara por para aquele estilo de jogo. Bahia por vezes 5. Quando o Inter saía para o contra-ataque, só tinha o Wesley, porque o Vitinho só apareceu no jogo para perder esse gol feito, e de resto ele não colaborou. Então o Inter perdeu o meio-campo. Então o Bahia ficou o tempo inteiro com a bola pressionando o Inter. Tá? Agora eu acho que a defesa do Internacional se ouve muito bem. Os chutes do Bahia foram a rigor todos de média distância. Teve um no primeiro tempo do Lúcio dentro da área, que foi o Antony defendeu, e o gol do adversário. Teve no final lá o Lúcio, o 9 é o Lúcio, né? Que perdeu um gol e tal. Mas basicamente o Inter soube controlar, tá? Agora, eu posso concordar com o torcedor do Inter mais exigente de que a régua do Inter é maior que essa. E aí é que eu me apego. O Inter joga melhor do que isso. E talvez seja essa quebra de expectativa que esteja fazendo algum torcedor do Inter ficar com um ponto de interrogação na cabeça. A gente falou bastante sobre isso ontem, Guimarães, né? A expectativa lá no alto, mas o Ernest trouxe um ponto aqui que também foi corroborado pelo Ribeiro que a gente não pode desconsiderar, tá? O teste de ontem, depois do Flamengo, foi o teste mais difícil do Internacional. Com todo respeito à rivalidade que existe com o Grêmio, com todo respeito, Pedro Espinosa e Bruno Soares, com todo respeito à história do Grêmio, à tradição, aos 3 Grenais, tecnicamente não há como comparar o Grêmio com o Flamengo e com o Bahia. Nós estamos falando de bola e nós estamos falando de futebol atual, momentâneo. Não tem como comparar. O time do Grêmio o teste de hoje foi o segundo teste mais difícil do Inter na temporada. O que eu vou fazer? E talvez é isso que o torcedor tem que se conscientizar. A régua Subiu. Eu acho que a expectativa criada a respeito do Inter, ela tem que ter um pé na realidade, né? Não é uma expectativa de que a partir de agora o Inter, por ter um time bom, vai ganhar todos os jogos e não vai sofrer risco. Eu falei sobre isso ontem. É isso aí. Eu falei que seria um jogo de risco e o Inter sofreu risco, sim. Era impossível não sofrer.
E não quer dizer que o Inter seja pior que o Bahia, quer dizer que o cenário da competição, num jogo em casa, estreia, o Bahia, sabedor de como é a sua tabela, ele vai atacar mais. O Ribeiro, quando fala Armandinho, e eu julgo isso muito pejorativo. Não, esse gol é brincadeira. Esse gol não pode. Esse gol Desculpa é te brincadeira, interromper, não pode mas perder. é que tá mostrando bem o gol do Vitinho. Eu sei, Isso é não brincadeira. dá pra perder, não dá pra perder. Fora de casa, estreia da Libertadores. Não, Isso é inadmissível. Outra coisa, a chance dessa tu mata, né? Senão, Olha pra bola. Né? Exato. Olha pra bola. Mas, contextualizando um pouquinho mais o jogo, eu discordo que seja o time de Armandinho e a prova são as chances criadas, tá? O Bahia é um time que roda a bola com intensidade. Quem faz o gol do Bahia é um volante que pisa na área. O time de Armandinho não tem volante que pisa na área. Os caras ficam todos nos seus lugares. E acho, sim, muito pejorativo isso. Dito isto, tá? Dito isto, eu alimentei uma expectativa muito semelhante ao que aconteceu no jogo. Eu não me surpreendi com o Bahia sendo melhor que o Inter. Também discordo que tenha sido uma roda. Para mim não foi uma roda. Foi um time que conseguiu ser superior, utilizando justamente o pensamento, a mentalidade de que aquele jogo é um jogo em casa, estreia, torcida, Fonte Nova lotada, e que era um jogo para o Bahia vencer. O Inter enfrentou um adversário, sim, de boa qualificação, de boa qualidade, tá? O Bahia tem boa qualidade. Não é um adversário, assim, de segunda página de brasileiro, não. E a gente já falava sobre isso. Então eu vejo que o Inter... Para mim o Inter errou, Ernst, em 2 pontos na escalação. 2 pontos. Eu colocaria não só o Valência no lugar do Borré, mas eu colocaria o Carboneiro no lugar do Vitinho para justamente entender que o Bahia ia entrar no campo. Ele tem 2 escapes, o Carboneiro e o Wesley, para poder contra-atacar. Eu jogaria dessa forma. Muito semelhante ao que o Roger fez, de estratégia tão bem pensada, contra o Flamengo. Não era um jogo tão diferente do jogo contra o Flamengo, não, porque tem contexto. Ah, mas o Flamengo é melhor. Ah, mas o Inter vai se apequenar. Mas o Bahia joga assim como o Flamengo. Exatamente, joga. Exatamente. Não é se apequenar, pensar estrategicamente num jogo, Bruno, de compor meio de campo, fortalecer, marcar bem e escapar no contra-ataque. Eu iria com o Carboneiro, só para complementar. Eu acho que quando a gente fala quando falaram de roda, né, eu também discordo. Eu acho que roda é tu tomar 2-3-0 sem tocar na bola, assim, né? Daí tomou um rodeão mesmo, como a gente costuma dizer. É óbvio que não foi uma roda. Agora, eu vou te dizer assim, claro que eu sou gremista, mas a gente analisa o jogo e eu acho que o Inter poderia ter um pouquinho mais de coragem, de novo, assim como falei do jogo contra o Flamengo. E veja bem, estou falando de um pouquinho mais de coragem, não fazer uma trocação direta, até porque eu acho que vocês explicaram muito bem essa questão do meio-campo. E eu sou quem mais bate nessa tecla, né? De que o meio-campo é o coração do time de futebol e quem tem um meio-campo forte vai ter um time forte. E o Bahia tem um meio-campo muito forte e não é de agora. Desde o ano passado tem esses vários jogadores. Eu vendo o jogo ontem, eu fiquei com inveja do Bahia, o Gamba. Porque eu acho que tu colocou muito bem, eu acho que... Claro, fez toda a tua explicação, porque vai ter algum gremista maluco que vai dizer, como assim o Bahia é melhor que o Grêmio? Não, infelizmente hoje o Bahia é melhor do que o Grêmio. Sim. A gente não está falando de clube, a gente não está falando de instituição, de história. É bola. A gente está falando de time. Bola. Hoje o Bahia é melhor do que o Grêmio. É isso aí. E o Bahia tem meio-campistas. Sabe qual foi a minha maior inveja ontem? Ver Jean Lucas e Everton Ribeiro jogarem. Eu sei que o Bahia pagou caro neles, mas o Grêmio também pagou caro em alguns jogadores, bem caro inclusive. Então às vezes não é só gastar, E na porque época... é muito fácil se esconder atrás da justificativa da falta de investimento, do orçamento limitado. E na porque época, se gastou. Na época do e Everton não se Ribeiro. contratou bem. Lembra Bem disso? observado. Lembra da época do Everton Ribeiro no mercado? Sim. Eu lembro. Ele estava livre no mercado. Ele estava livre. E aí eu ouvi de pessoas do Grêmio dizendo que ele não tinha o perfil nem mais idade para jogar no Grêmio. Tá aí, ó. Aqui na bancada São tem uma dois. pessoa que defende essa tese, que é Everton Vocês Ribeiro, têm dois- é ex-jogador de futebol, mas eu não vou falar quem é. Vocês estão levantando 2 nomes, por exemplo, que o Inter quis e Passo quase lento, contratou. Né? Passo lento. Não, o Jean Lucas o Grêmio não teria a mínima condição. O Jean Lucas, Foi caríssimo. eles pagaram 8 de Não, euros. o Jean Lucas, O Inter tentou. O Everton O Inter tinha Ribeiro no estava máximo. muito na pauta do Grêmio. O Inter tinha O no Everton máximo Ribeiro tava 4. livre. O Inter tinha no máximo 4,5 para dar e os caras não aceitaram, pegaram os 8 do Grupo City. O Everton Ribeiro é o seguinte: o Everton Ribeiro ganha $1.200 por mês e ainda tem promessa de ser um dirigente agora quando sair Tá, desculpa, do Grupo City. 1 milhão e 200 pro Everton Ribeiro é muito bem pago. Então, O cara que Mas, seria cara, pra quem uma pagava, luva. pra quem pagava pro JP Eu acho Galvão, que é um bom debate, tá? Acho que é um bom debate. Reinaldo A ganhava diferença... Não é o Everton, o cara, gente, é o Jean Lucas. Não, gurizada, mas é que a setor. diferença assim, ó, a diferença pra mim Grêmio não tem do 10, jogo, né? a diferença Não do tem jogo outro também. entre Por o isso que eu citei os Flamengo dois. e o Bahia, eu não tenho nos dois. a estratégia, o Guimarães falou que a estratégia do Roger contra o Bahia e contra o Flamengo foi semelhante, ok? Beleza. Deveria ter sido com a linha de 5, melhor com a linha de 5 ali, com o Fernando entrando no meio dos zagueiros. Beleza. A questão principal é que o Rogério
ele foi melhor do que o Felipe Luiz. Em que sentido? Porque ele jogou nas costas do Bernabé. Quando ele joga nas costas do Bernabé, o Roger não tem como fazer com que os dois laterais componham o meio-campo. A partir do momento que os dois laterais não compõem o meio-campo, daí que tu tem menos jogador no meio-campo. Porque quando aconteceu isso com o Flamengo, aí o Inter tinha, com a amplitude dos laterais, os dois volantes do Flamengo se abriam também. E aí tu tinha espaço para trabalhar. No jogo da Fonte Nova, tu não tinha espaço para trabalhar. E aí o Borré não jogou bem, o Vitinho não jogou bem. Então a gente tinha, às vezes, 9 jogadores, às vezes 7 jogadores do jogo. Então estava bem complicado nesse sentido. Eu não vou fazer a terra arrasada. Eu continuo batendo muito na tecla. Mas não tem nem motivo para isso. Não, mas é que... Teve gente que fez. Sim. Colorado. Colorado. Mas aí Colorado. Então, Mas aí entra prefiro... naquilo. Aí entra naquilo que o Ribeiro falou aqui. Eu tenho, mas a minha régua, ela não, pelo fato de eu celebrar esse empate com o Bahia, a minha régua não é baixa. Pelo contrário, eu só tenho noção de entender que empatar com o Flamengo no Maracanã não é qualquer um que vai fazer, e empatar na Fonte Nova numa Copa Libertadores não é qualquer um que vai fazer. Mas aí é que tá, Ert. Aí nós temos que também considerar os dois jogos. Os dois empates que o Inter conquistou, não, na minha visão, não foram por mérito. Foi O por Inter achou contingência? um gol ontem, né? Foi por contingência, tu acha? Foi por uma contingência. Tá. E pro Flamengo Show, também. gol é forte, né, Ribeiro? Não. Não achou o gol, Ribeiro. Pera um pouquinho, achou um Achou gol. um gol, é O muito Internacional estava forte. completamente batido no jogo. O Inter acha um gol. O Inter não tinha nem atacantes. Porque as fez o gol foi o mudanças atacante. que o Roger Fez fez... o gol com o atacante, inclusive. Tá bom, mas o Inter só tinha... Tem até meme na internet, os caras pegando e tirando onda com o Debona. Da Gaúcha, sabe? É por isso que eu digo assim, ó, as pessoas querem sempre desconstruir o trabalho, cara. Ou pegam e ignoram, o adversário ou desconstrói o trabalho. Pô, o Valência tava na área, velho, Tá tanto bem. que é o Valência que faz o gol. Tá bem, isso aí é um fato. O fato anterior ao gol do Internacional é que o Inter estava batido em campo. Mas claro, Tava porque batido em o campo. Alan Patrick estava morto. O Alan Então, Patrick estava morto, tinha- não tinha mais Tu meio tinha o campo. Carboniro e o Valência só. E aí o Inter acha Porque o quantos gol, atacantes num jogo de estreia fora de casa tu quer te abrir completamente? Mas tava Só um perdendo. pouquinho. Nós Não chegamos- é perder não por é um, pra gente. gente- nós Esse chegamos jogo a não é conclu- perder por um, Vocês, cada vez atenção aqui, cinco. vocês conseguem analisar o pacote do jogo inteiro para ter uma ideia clara, ao meu ver, de que tanto no jogo contra o Flamengo quanto no jogo Bahia, o merecedor da vitória foi o adversário. Se vocês não conseguem enxergar isso... Não, mas tudo futebol bem, não existe opinião merecimento, deixa eu te Ribeiro. devolver. Futebol não existe Olha o merecimento, número de Ribeiro. finalizações que teve o Bahia, cara. Futebol é bola na rede, O Bahia Ribeiro. teve Não é- 15 finalizações, o Inter teve 4, é que pelo me amor de parece que Deus, a análise cara. do- Ribeiro, Mas uma estratégia Ribeiro, defensiva. são, Rapidamente, não, é que ao parece que contrário, a Ribeiro. Eric- São 22 bolas chutadas do Bahia, 3 no gol só. Aí que tá. Pelo A amor de tese do Deus, Ribeiro, Ribeiro. pra mim, parece que é o seguinte: quem ataca mais merece vencer o jogo. Quem ataca Não, menos eu não merece falei perder. isso, tu tá Não, eu simplificando disse a que minha opinião. parece com o que tu falou. O Tá? que parece é mais importante do que é. Pois é. Então, assim, ó, o Bahia, ele atacou mais, o Inter, como o Flamengo, atacou mais, dentro de uma estratégia também do Inter. O Inter se propôs a marcar, sabendo da dificuldade do jogo, sabendo que jogava fora Básico de no casa, futebol, da básico. qualidade do adversário, e colocou uma estratégia de primeiro marcar e depois sair. Eu acho que, por isso que eu fiz o meu ponto de crítica foi, acho que o Inter poderia ter saído um pouco mais. Mas aí quero dizer uma coisa que toca no que o Ernest falou agora. O Alan Patrick estava morto. O Inter tá jogando com a corda esticada desde o início do ano. Claro. O Inter não preserva O jogadores. Roger falou Claro, ontem, vai rodar. vai e precisar, mais, Vai rodar. e O Roger mais, falou. só um pouquinho, O Roger vamos já analisar preparou aqui, a ó. torcida para esse debate que é importante, que vai aparecer ali na frente. Ele vai ter que rodar o elenco. Não, e eu Ninguém trouxe tá essa dizendo informação que o Inter aqui. não tá bem, Eu que o Inter trouxe- não é bom. Não. Eu tô analisando pontualmente. Não, tu disse que o Bahia entendeu? merecia ganhar, Não, isso a merecia gente não ganhar. concorda. Merecia Esse é o ganhar. ponto. Merecia ganhar. Ô, Ribeiro, olha Mas só, o Bahia não estrategicamente- merecia ter vencido ontem? Perto do que Eu acho apresentou? que não, porque Não, o Bahia porque- ficou com a bola, mas o Bahia não criou grandes oportunidades. Mas no o jogo. Bahia, mas como não criou grandes oportunidades? Cara, mas então o Inter também criou. olha essa Esse jogada time que tá jogou na tela, três, olha essa Os jogada que tá na scouts tela. são 3 contra 2. Grandes chances, 3 e 2. Respeito que essa foi a maior chance do jogo. Eu respeito isso aí. E foi do Inter. Tá? Foi do Internacional. Mas o Bahia obrigou ao Antônio a fazer no mínimo
3 grandes defesas. Perfeito, são esses números que eu acabei de E dizer. os chutes que não foram ao gol, 2 no mínimo foram assim, ó. Meu Deus do céu! O último, então, do Lúcio, que ele pega quase na pequena área e chuta por cima, sabe? São chances claras de gol, gente. Não, perfeito, mas então Aí- agora o Paulinho bota a tabela da Libertadores das chances claras de gols aí. Fala, Guimarães. O que me interessa é que o Inter tá com um ponto conquistado fora de casa. Quando chegar em novembro, se o Inter for campeão da Libertadores, ninguém vai saber se o Bahia tinha mérito, não tinha mérito e tudo mais. Dara, não tem asterisco em lugar nenhum. Então, Até meio jogo ano pra atrás, falar. até meio ano atrás, tinha treinador aqui na aldeia que pegava e valorizava que não tinha a posse de bola, mas ganhava jogo. Aí era lindo. Aí agora não. Agora jogar com inteligência, fora de casa, em 2 jogos seguidos e trazer pontos é o problema. Mas assim, ó, com base no teu raciocínio, atenção, atenção, torcedor gremista, pare de criticar o seu time. O Grêmio estreou no Brasileiro com vitória e estreou na Sul-Americana com vitória. Isso aí encerrada a discussão. Se é esse, é um ponto. Não, mas aí tem que analisar o jogo, né? Não, velho? porque eu não tô analisando o é isso aí que eu resultado. tô fazendo e vocês não querem analisar o jogo, Não, cara. eu quero. Vocês querem só analisar o eu resultado, Eu só então, discordo, velho. o Aí, meu único ponto de é discórdia é seguinte- que eu acho que o Inter é o seguinte, jogou Ribeiro, com deixa- estratégia. Deixa eu Fala, colocar uma Guimarães. coisa, tá? Qualquer time que tem estratégia defensiva vai ter menos finalização do que aquele que tem estratégia ofensiva. Isso é meio básico no futebol. A gente não pode simplesmente resumir o futebol jogou bem, aquele que atacou, porque às vezes uma estratégia de se defender, ela é muito bem sucedida. Como eu acho que o Inter fez, correndo riscos. Outra coisa, toda estratégia defensiva, ela pressupõe correr risco, tá? Não existe tu se defender e não ter o risco contra si. O que tu sugeres é que o Inter tivesse esse volume de 19 finalizações, que seria uma coisa muito difícil, tá? Seria uma coisa muito difícil. Óbvio que o Bahia foi superior, mas eu não vejo assim um massacre Tu acabou de dizer, ou um merecedor. é óbvio que o Bahia foi superior. Ponto. Em Pronto. termos de É isso volume aí. ofensivo, que é aquilo que conta para chegar mais próximo do resultado. Porque tem que fazer o gol. Mas eu não posso desconhecer uma boa estratégia defensiva que conseguiu conter, e concordo, para mim foram 3 chances claras do Bahia contra 2 do Internacional, uma convertida para cada lado, e é isso. Negócio sobre o jogo contra o Bahia, mas puxar o jogo contra o Flamengo, puxar o Internacional no Campeonato Gaúcho. Quero te ouvir, Ribeiro, sobre Eu isso. acho absolutamente normal o que está acontecendo, tá? Porque a régua, ela subiu e o Internacional ainda pegou 2 times, né, da régua melhores, entendeu? E fora de casa. Então é óbvio que o Internacional ia ter alguma dificuldade. O Internacional não é uma seleção, se bem que hoje não sei qual é a seleção que está jogando tudo isso, né? Então, me parece muito normal, e o Inter sobreviveu, né? E aí sim, né? No resultado sobreviveu a isso, com alguma dificuldade, é verdade. Agora, a amostragem que eu tenho de performance, inclusive, é de que o Inter tem um esquema solidificado, entendeu? Com ampla possibilidade de crescimento e, mais ainda, quando começar a jogar no Beira-Rio, vocês vão ver, né, a diferença que vai fazer. Então, o Inter está muito bem. Eu não tiro uma vírgula daquilo que eu falo sobre o Internacional, que é favorito ao brasileiro, tá? Porque mostra isso não só pelo time, pelas opções que tem. É óbvio, o Roger foi muito saliente nisso, o momento vai indicar quem vai jogar. Perfeito. É isso aí. Tem uma outra questão assim, ó, do porquê o time do Inter estava morto no segundo tempo. Nos primeiros 15 minutos do Bahia, tanto que esse chute do Vitinho que nós estamos vendo na tela aí, é uma bafa que o Inter fez. O goleiro sai errado. O goleiro sai errado, claro, 14 minutos de jogo. mas porque o Inter tá numa abafa. Porque o Inter tá pegando e marcando a primeira bola, tá saindo para fazer uma linha mais para cima. E ali o Alan Patrick tava simplesmente também correndo muito atrás da bola, Vitinho, o Wesley. Tem uma hora que o Wesley não recompõe que o Roger fica doido. Isso no segundo tempo já. Então, o Inter, ele se doou muito defensivamente. Quem é que o Inter pega no final de semana agora no Brasileirão? Cruzeiro? Cruzeiro em casa. em casa, Cara, o Inter vai ter que escolher jogo para domingo. preservar, né? É isso aí. Mas o Roger Não, ontem já preparou eu vou- você. E o Inter tem grupo para preservar e não ficar com o time fraco. Eu vou seguir com o que eu tenho de informação. Pois é, eu ia te perguntar como é que vai o time. Eu vou seguir com o que eu tenho de informação. Eu já tinha trazido aqui semana passada, que o Inter não ia escolher competição. O Inter vai seguir com corda esticada. Mas o Roger Por falou exemplo, ontem, né?
Sim. O que ele vai fazer? Ele vai olhar e vai dizer, quem são os meus caras que conseguem, na hora da pomada, desempenhar? O Fernando consegue desempenhar, vai continuar jogando. Isso é ruim, velho. Eu não acho ruim. Eu acho ruim, sabe por quê? Eu não acho Porque ruim. assim, o Inter tem um time muito pronto desde o ano passado. A gente falava aqui já no passado que a gente não sabia dizer qual era o time do Grêmio. A gente falava quem é o lateral, quem é o meio-campista. Sim, ainda sei, a gente segue nessas perguntas. Exato, nem o Quinteiro sabe, quem dirá eu e o Pedro. Então, assim, o Inter hoje eu sei, todo mundo sabe, né? Como se falava antigamente, do goleiro ao ponto esquerda. Só que se ele começar a fazer isso, eu acho que ele vai começar a cometer um erro. Mesmo que esse time já seja ajustado, porque tu precisa de repetição de escalação. Eu acho que é interessante tu repetir o time titular e repetir o time reserva. Tu ter um time titular e ter um time reserva. E aí é claro que tu não vai sempre colocar o time titular e o time reserva escolhendo competições. Mas quando tu resolver preservar os jogadores, preserva todo mundo. Porque sabe por quê? Olha o que vai acontecer. O Ernest acabou de falar, tu vai perguntar no próximo jogo quem tá bem e quem não tá. Aí tu pega 4, 5 ali que não tem condições. Que não é o perguntar, né? É a análise. Mas faz parte de tu conversar com o atleta também. Tu vai perguntar pro atleta, vai perguntar pra fisiologia. 4, 5 não tem condições, tá? Aí vai lá com o time misto. Aí no outro jogo, os 4, 5 que jogaram, talvez não tenham condições. Então é time misto de novo. E aí tu vai perdendo conjunto. Se isso acontecer a longo prazo, eu vejo que tem prejuízo no desempenho do time, entende? Por isso que eu não gosto dessa mescla. Muda alguns sempre, mas tu não tem um time nunca. Quando tu tem uma identidade, um jeito de jogar, o jogador que entra ele já tá com ele, né? Isso é um facilitador. Já pertence a ele a forma com que o time joga. Só que ele pode perder, né? Acho que não perde. Acho que não perde porque se tu tem uma unidade de treinamento, uma unidade de jogo, o jogador ele já vai estar, já é automático ele saber o jeito que o time joga. Eu sou a favor da preservação pontual, tá? Eu não sou a favor de rodízio, eu acho que todo time tem que ter uma equipe base. Eu acho muito legal ter claro o que é titular e o que é reserva, mas eu entendo perfeitamente que na maratona de jogos, alguns jogadores vão estar desgastados. E aí eu sou a favor da preservação pontual. Eu não sou a favor da retirada geral de uma equipe e colocação geral da outra, a não ser, obviamente, em jogos que não valem nada ou jogos muito fáceis. Eu só acho uma questão, só uma questãozinha rápida, é que assim, eu acho que o Roger tem que entender uma coisa. Por exemplo, o Ronaldo ele não pode entrar na frente do Thiago Maia. Não pode. O Thiago Maia, mas tem problema no vestiário, não aceitaram a ida para o Santos, não sei o que, vende. Então vende. Eles são diferentes, né? Talvez seja a questão do que ele queria para o momento do jogo. Ele queria mais marcação. Não, ele queria mais marcação. Eu sei que ele queria mais marcação. Ele queria a linha de 5. Tecnicamente ele não tem essa dúvida. Perfeito. Só que o Thiago Maia também marca, só que sai jogando. Não, mas ele queria a linha de 5 e tem um primeiro volante à frente. Para ficar. O Ronaldo fica com o primeiro volante.